tarde a todos. Estamos nós aqui para mais uma Evangelho-terapia do Grupo Espírita Manuel Bento, a primeira do ano de 2021. Um ano em que nós ainda vamos nos manter aí pelo menos durante o primeiro semestre, em regime de plantão apenas. Vamos manter as nossas Evangelho-terapias aqui online, sem a presença de público, até que a gente tenha aí uma sinalização de que as coisas estejam normais, né? Esse novo normal que o pessoal fala, né? Mas nós vamos seguir por aqui, atendendo aos nossos colaboradores que assistem. Então, durante esse ano inteiro, né, ou pelo menos o primeiro semestre, nós vamos manter. Já temos escala para janeiro e vamos estar preparando as escalas para os próximos meses. Que Jesus possa nos abençoar, que Ele possa permitir que essa nossa tarde seja uma tarde assim abençoada mesmo, no aspecto de novos entendimentos e novos conhecimentos, da energia que emana aqui do Manuel Bento, através do Wi-Fi, que vai chegar até os seus lares. Nossa casa é uma casa fantástica em termos de energia, e essa energia a gente tem certeza que ela é emanada a partir daqui. Que todos vocês possam receber essa energia de amor que emana aqui da nossa casa. Mais uma vez eu estou trazendo um tema que não é habitual, né? Que não é comum ser tratado em palestras espíritas, que é esta questão da incompreensão. E nós vamos falar sobre esse tema porque ele é necessário, em virtude de que a gente percebe que tem muitas pessoas sofrendo com esse tipo de situação. Elas se sentem não compreendidas, ou no próprio ambiente do lar, ou no ambiente de trabalho, até na casa espírita. Por incrível que pareça, tem pessoas que se sentem não compreendidas, no aspecto inclusive de que elas acham que as suas ideias são ideias que não são aceitas pelos demais. Então esse tema é interessante para as pessoas que se sentem assim, e também vai ser interessante para aqueles que não têm esse tipo de dificuldade, mas que precisam também entender essas pessoas que sofrem esse tipo de situação, né? Aquelas pessoas que estão convivendo com pessoas que se sentem incompreendidas. É de extrema importância que a gente possa entender esse assunto, às vezes refletir um pouco mais sobre ele, né? Porque não é comum, inclusive, nós pensarmos sobre isso. Então, a palestra de hoje é para isso, para que a gente possa ampliar o nosso horizonte, ampliar as nossas ideias sobre essas questões, né, dos relacionamentos e das incompreensões também no relacionamento. Tá bom? Olha, incompreensão é a capacidade de compreender e de ser compreendido. Então aqui nós já estamos abrindo mais um campo, né, mais um leque para a gente entender esse assunto. A pessoa tem dificuldade de ser compreendida, consequentemente convive com uma ou outra pessoa que tem dificuldade de compreender. Então não há um diálogo equilibrado. Cada um busca, né, trazer a sardinha para sua brasa, vamos assim dizer. É isso? E aí as pessoas não se sentem bem, às vezes, nas convivências. Tá certo? Como surge? Essa é a grande questão. Como é que surge esse sentimento, né, de incompreensão? Olha, a maioria das incompreensões nascem da falta de entendimento ou conhecimento sobre um determinado assunto ou mesmo um sentimento. Então as pessoas têm dificuldade ou de entender a outra, né, ou não conhecem determinadas coisas e por isso elas têm dificuldade também de entender a outra, ou, né, a questão dos sentimentos. Então
Então, como é que pode você se sentindo de uma determinada maneira, por exemplo, ou rebaixado, né? Ou se sentir exaltado, né? Em relação, exaltado no aspecto da grandiosidade, né? Do orgulho, da vaidade, conviver com pessoas que são mais humildes, por exemplo. Eu diria que as mais humildes não têm tanta dificuldade de convivência, né? Mas outras pessoas, né, têm esse tipo de dificuldade. E tudo parte, na verdade, dessa questão do conhecimento. Eu trouxe essa imagem aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção, apesar de ser uma imagem simples. Nós vamos falar aqui dessa questão dos níveis de conhecimento. Imagine vocês que essa bola laranja, né, simbolizando aí um pedaço de uma pizza inteira, ela seja toda a verdade. Então toda a verdade está contida aqui nessa bola laranja aqui. Então esse aqui é um nível máximo de conhecimento que a gente pode ter sobre determinadas coisas, tá bom? Quem chega a conhecer tudo tem uma visão ampla das situações, das coisas, e esta pessoa de fato não tem dificuldade de se relacionar. Por quê? Porque ela conhece muito. Por conhecer muito, ela vai saber dosar, né, a sua forma de atuação, a sua forma de colocar as coisas, a sua forma de aceitar o outro. Porém, imagine que você seja esse aqui, que tem só um determinado conhecimento, um pedaço, né, ali da pizza. Toda a verdade é a pizza inteira, né? Todo o nível de conhecimento é a pizza inteira. Porém, você tem só um pedaço. Este pedaço, ou esta condição de conhecimento, né, esse pedaço da pizza se torna a sua razão. Então, as suas razões, seus motivos, né, seu nível de conhecimento das coisas está restrito a este pedaço aqui. Agora imagina que você está convivendo com uma outra pessoa, né, que também não conhece tudo e que tem aí um outro nível de entendimento de um outro pedaço. Então a razão dela está destinada a esse tipo de pedaço aqui de entendimento. Ela não conhece a razão do outro, como também não conhece toda a verdade, e também não tem todo o nível de conhecimento. O que vai acontecer se essas duas pessoas, cada uma com a sua razão, né, estiverem convivendo juntas, sem buscarem o entendimento geral? O que vocês acham que vai acontecer? Com pessoas convivendo cada uma, né? Esta aqui com esse tipo de razão, de conhecimento, de entendimento, e essa outra com este outro. A tendência é que não dê certo mesmo, né? É que as pessoas se sintam mal, vamos assim dizer, que elas não se sintam compreendidas, que elas se sintam às vezes preteridas em razão do outro, né? Pela razão do outro. Mas cada um tem seu nível de conhecimento e, consequentemente, né, as suas razões. Isso nos leva então para o seguinte, eu quero que vocês prestem atenção nessa figura aí, Eu vou descobrir onde tem essas canecas para vender e eu vou comprar, tá? Olha, a maioria das pessoas agem no mundo de acordo com seu nível de conhecimento e entendimento. Isso significa dizer que todos têm sempre razão, o que não quer dizer que estejam certas. Então isso aqui é importante a gente entender. Cada um, lembra dos pedacinhos de pizza? Cada um vai agir de acordo com o seu nível de conhecimento, né? Consequentemente, com a sua razão. Então, todos têm razão, o que não quer dizer que estejam certas. Por quê? Porque a verdade é um todo, o nível de conhecimento das coisas é um todo, e cada um aqui tem um nível de conhecimento próprio. Então, a primeira coisa que nós temos que entender aqui, que é de extrema importância, é isso. Todo mundo tem sempre razão. Por quê? Porque é o que ela conhece, é o que ela entende, é o que ela aceita, é o que ela... né? Isso quer dizer que ela está
Que ela está certa sobre tudo? Não necessariamente. Vamos analisar essas seguintes frases que eu trouxe aqui. Não há nada repartido de modo mais equitativo no mundo do que a razão. Todo mundo está convicto de ter suficiente. Essa é uma frase do Descartes, René Descartes. Observando o que? Justamente isso que a gente está falando, né? Todo mundo está convicto de ter suas razões. Então, as razões estão espalhadas aí pelo mundo, né? Ela é repartida no modo de forma equitativa, porque todo mundo tem. Os que pretendem ter sempre razão, normalmente são os menos razoáveis. Bom, então agora aqui já é do Théophile Gautier. Essa aqui já é para a gente refletir um pouco diferente. Uma coisa é você ter razão naquele seu pedaço de entendimento. A outra é você querer ter sempre razão. Você querendo ter sempre razão, você vai querer impor as suas ideias, seus conhecimentos, seus sentimentos sobre os demais, sem respeitar as razões dos outros, o nível de conhecimento dos outros. O que vai acontecer com você? Você vai ser uma pessoa indesejável, uma pessoa de difícil trato, né? De difícil convivência. Por quê? Porque quer sempre ter razão. E essa aqui, olha, a razão do mais forte é sempre a melhor, do Jean de La Fontaine. Essa eu trouxe para a gente brincar um pouco, né? Tem razões que nós, às vezes, temos que aceitar e às vezes temos que engolir. Por exemplo, as razões dos nossos chefes, né? Brincando aqui um pouquinho, você não pode tirar a razão do seu chefe, porque você corre o risco de perder seu emprego. Então nós temos que aprender a respeitar, né, as razões dos outros de acordo com o nível de necessidades que nós temos também das coisas. Essa aqui eu coloquei mais para brincar um pouquinho, mas também para que a gente possa fazer uma reflexão, né? Que a razão do mais forte é sempre a melhor, é sempre aquela que prepondera. E essas frases todas nos levam a gente analisar as seguintes situações, ou as seguintes, nós vamos dar sequência agora, aprofundando um pouco mais com base nessas frases. Como nasce o sentimento de compreensão? Então vamos ver, a gente já viu aqui que normalmente você tem aquele nível de entendimento, né, aquele pedacinho de razão, e você não consegue compreender o resto, então você ali se sente incompreendido. Mas tem mais coisas. Muitas pessoas possuem o péssimo hábito de querer provar a sua razão, repisando e rebatendo aquilo que consideram erros e faltas do outro, como uma forma de persuasão e também de domínio da situação. É a imposição. Essa figura aqui, né, mostra ali um soldado impondo pela força as suas razões. Então países às vezes impõem as suas razões a outros, né, pela força. Só que no nosso dia a dia tem pessoas que têm esse péssimo hábito. Eles querem provar as suas razões e ficam repisando, né, rebatendo aquilo que elas acham que é a falta do outro, né? Então ela acha que a pessoa errou numa coisa e fica ali, repisando, rebatendo. O que a pessoa está sendo agredida, na verdade, né? Como é que a pessoa se sente? Ela vai se sentir bem nesse relacionamento? Ela vai sentir que ela é compreendida? Ou ela vai estar num estado de incompreensão? Porque o outro só fica repisando aquilo que ela acha que são os erros do outro. Esse tipo de situação é péssima na convivência. E muitas pessoas fazem isso sem perceber. Elas querem impor as suas razões aos demais. Isso causa naturalmente problemas de relacionamento, tá certo? Para uma boa relação, é preciso lembrar que as pessoas sempre terão a razão delas. E se atirarmos
criaremos situações de desconforto e sentimento negativo delas para conosco, nascendo aí uma situação de conflito. Precisamos ter respeito. Então, veja que interessante, para boa relação, é preciso lembra que a gente mostrou que todo mundo tem sempre razão? Por quê? Porque ela só tem aquele nível de conhecimento, aquele nível de entendimento das coisas, então ela está com a razão dela. Só que você não pode chegar e tirar a razão dela, né? Você não pode dizer, por exemplo, num diálogo com alguém, você está errado, não é isto, tem que ser deste jeito. Se você chega para uma pessoa que vem falar alguma coisa com você, ou que demonstra ter algum tipo de sentimento, né, de entendimento das coisas, já dizendo que ela não tem razão, ela passa a não te ouvir mais. Ela vai se sentir rejeitada. Ela vai entrar naquele sentimento de incompreensão e não vai mais prestar atenção. Ela vai sentir que não está sendo respeitada. Então o que é preciso saber aqui? Que todo mundo tem razão. Só que se você acha que a pessoa não está certa, tem que lembrar que ela tem a razão dela. Por que ela não está certa? Porque ela não conhece, talvez, aquilo que você acha que ela deveria conhecer. Então o que você tem que fazer? Olha, você tem razão dentro desse teu conhecimento, porém você já pensou nisso. Aí você começa a expor as suas opiniões, as suas razões, sem tirar a razão do outro. Porque quando você tira a razão do outro num diálogo, não há mais diálogo. A pessoa não vai mais te ouvir, e aí você tem que partir para impor pela força. E isso é a pior coisa que pode acontecer numa relação, né? E não importa que tipo de relação nós estamos falando aqui. Hoje, inclusive, nas empresas, as empresas têm, muitas empresas têm preparado os seus gestores nesse aspecto aqui, do entendimento das coisas, de não impor, mas de fazer os funcionários, por exemplo, chegarem à razão do chefe, por exemplo, ou da necessidade da empresa. Porque aí você tem pessoas muito mais motivadas com você. Então isso aqui é uma tremenda de uma dica, né? Uma tremenda de uma coisa que nós temos que ter na nossa mente. Não tirar nunca a razão do outro. Manter a razão dele, porém fazer com que ele passe a pensar ou passe a considerar as suas razões. Isso é possível que então que haja transformação das coisas, né, das pessoas. A pergunta-chave que nós temos que nos fazer aqui, nessa relação toda que nós estamos fazendo, né, é a seguinte, será que nascemos na família errada e convivemos com as pessoas que não nos completam? A vida seria uma loteria? Eu acho que muitos de vocês já se fizeram essa pergunta, né? Eu nasci na família errada, eu estou nos relacionamentos errados, estou no trabalho errado, não me sinto bem na vida, nas coisas, acho que eu sou um ET. São afirmativas que você vai fazendo que denotam que você não está conseguindo conviver com o ambiente. Seria então a vida uma loteria? Segundo a doutrina espírita, não. Segundo a doutrina espírita, né, lá nas questões 258 até 273, que é a escolha das provas, questões 258 até a 273, a vida não é uma loteria, pelo contrário, você escolhe antes, né? Antes de reencarnar, que tipo de convivência você vai ter. Então, em relação ao lar, à família, não há erro. O erro está em considerar que é errado, que está no lugar errado. Você tem que repensar e reorganizar a sua mente nos aspectos de por que eu estou aqui, o que é que eu tenho que aprender aqui, porque a vida é aprendizado. Com relação a pessoas, você aí pode escolher.
E é normal acontecer de você ir mudando, né? As amizades, as convivências. Por quê? Porque você vai evoluindo, às vezes você vai se transformando e você já não vai mais gostando dos mesmos ambientes, entende? É comum isso acontecer, né? Então você começa a fazer uma certa seleção, vai mudando isso aos poucos. Mas isso é uma coisa que você tem que fazer conscientemente. E você conviver, por exemplo, num ambiente de trabalho onde você se sente mal, não te completa, aí a pior coisa que você pode fazer na tua vida, que você vai estar se destruindo emocionalmente. Então, esse tipo de situação, por exemplo, familiares não dá porque você já escolheu antes. Agora, a convivência você pode escolher. Tá certo? Os espíritos também falaram a Kardec sobre a necessidade de evolução. Então, aquelas questões que eu falei para vocês, as 258 até 273, né, que é a escolha das provas, elas denotam aqui que nós reencarnamos, escolhendo naturalmente as situações, para quê? Para pagar, para sofrer, é isso? Você escolhe sofrer propositadamente? Não, nós escolhemos para a nossa evolução. Esse é o grande objetivo. As escolhas são feitas para que a gente possa crescer espiritualmente, porque na verdade a vida aqui é uma passagem, ela é um momento na vida do espírito, ela não é a vida do espírito em si, é um aprendizado, é como se você tivesse ido agora para uma classe escolar um pouco diferente daquela que você estava habituado para aprender novas coisas como espírito. Então é a evolução. O que eu posso, então, nesse aspecto, tirar de lição das coisas as quais eu estou convivendo ou estou observando? Lembra da pizza? Eu estou hoje com um pedacinho dela, com as minhas razões, meus entendimentos. Eu preciso abrir o meu horizonte para que eu possa enxergar mais. E de repente eu estou fechado naquele mundo de sofrimento, de desentendimento, de não aceitação. Estou ali num processo, né, de se sentir mal com as convivências e tal. E às vezes está dependendo de mim mudar isso. Para que eu acorde, né, para que eu abra o meu olho para enxergar as coisas que eu não enxergava antes. Porque nós estamos aqui para evoluir. Se você tem esse conceito, que já te falaram, inclusive eu já vi espíritas falando, que a gente veio aqui para pagar dívidas, quitar débitos, aí você vai ter uma convivência de sofrimentos. Você não vai conseguir ter a compreensão de que você pode tirar aprendizados da convivência não tão boa que você está tendo no seu lar, por exemplo, ou no seu ambiente de trabalho e por aí afora. Por quê? Porque você acredita que você está aqui para pagar. Você é um pecador, você tem que sofrer, entendeu? Quando na verdade não é nada disso. Você veio aqui para evoluir, você veio aqui para aprender com as coisas, você pode ensinar também com as suas atitudes. As suas mudanças, por exemplo, né, podem ajudar pessoas a se modificarem também. Se você acredita como espírita que está aqui para pagar, você está perdendo um tremendo tempo e está aqui perdendo uma reencarnação. Está deixando passar as oportunidades de aprendizados. A vida é evolução constante. E você precisa se mexer para evoluir. Vamos ver outras frases em relação a este assunto aqui que nós estamos tratando, que é a questão da evolução. A mudança é lei da vida, e aqueles que confiam somente no passado ou no presente estão destinados a perder o futuro. Olha que frase interessante, ela não é uma frase espírita, mas ela é uma frase de alguém com tremendo poder, pelo menos ele teve muito poder. E eu diria mais, ele de posse da presidência lá dos Estados Unidos, ele olhava a pizza como um todo, ele conhecia toda a verdade, né? E aí ele via as pessoas ali com suas razões, discutindo, por isso que ele coloca, olha, a mudança é lei da vida, e aqueles que confiam somente no passado, vim aqui para pagar, ou no presente, estou aqui pagando.
vão perder o futuro. Olha, essa frase aqui, ela deveria ser uma frase espírita, né? Mas é para você pensar sobre ela. Veja essa outra. Eu acho fascinante que a maioria das pessoas planeja suas férias com mais cuidado do que planeja suas vidas. Talvez porque fugir é mais fácil do que mudar. Essa frase é do Jim Rohn, que é um diplomata americano. E eu vou ler novamente para a gente raciocinar sobre ela, tá? Eu acho fascinante que a maioria das pessoas planeje suas férias, né, com mais cuidado do que planeje suas vidas. Talvez porque fugir é mais fácil do que mudar. Então, olha que interessante. O que o Jim Rohn percebeu ali? Né? Que as pessoas ficam efusivas, elas ficam felizes, elas ficam alegres em planejar suas férias. Por quê? Elas despendem uma energia maravilhosa ali em tudo. Por quê? Porque as férias é você sair do dia a dia, né? Você fugir das coisas que te incomodam, que te chateiam, que isso, que aquilo, dessa mesmice que é a vida. Então você fica entusiasmado em planejar as férias. Só que você, na verdade, deveria ficar entusiasmado em planejar a sua vida, porque a vida é uma bênção. A vida é uma coisa maravilhosa que nós temos e que às vezes nós não valorizamos. Nós pedimos para nascer, segundo as questões 258 até 273 lá do Livro dos Espíritos. Nós solicitamos reencarnar para aprender coisas novas e tal. Planejamos isso antes e a gente esquece de planejar que a gente vai vivendo, vai levando. A gente não observa as coisas que a gente pode estar observando. A gente se insere em tal contexto dentro dos nossos pedacinhos de pizza que a gente não consegue enxergar as coisas à volta. E tem coisas que nem agora nessa pandemia, a maioria aí chateado com a pandemia, mas tem coisas maravilhosas acontecendo, basta você olhar e você observar. Quantas pessoas se desenvolvendo tecnologicamente, pessoas que antes não tinham mínima condição de usar uma internet, hoje estão usando, ou seja, tem muita coisa boa acontecendo, basta você ter condições de olhar. Isso é mais ou menos o que o Jim Rohn está falando aqui, nessa questão inclusive de transformação. E essa do Confúcio, que para mim é uma cacetada. As únicas pessoas que não conseguem mudar são as mais sábias e as mais estúpidas. Por isso que eu falei que ela é uma cacetada. Ai meu Deus, será que eu sou sábio ou será que eu sou estúpido? Ai, Confúcio, por que você foi fazer isso comigo? Agora eu estou na dúvida se eu sou sábio ou se eu sou estúpido. Bom, eu acho que eu estou caminhando para a sabedoria, porque eu venho trabalhando muito essa questão da mudança. Senão eu não estaria falando com vocês sobre isso, né? Eu acho importante a gente pensar sobre isso, tá? As mais sábias, elas não precisam mudar, porque elas já conhecem, né? Já têm entendimento de uma série de coisas. Mas as que não querem mudar porque são estúpidas, estão perdendo tempo. Como eu já falei aqui na palestra, né? Estão perdendo uma reencarnação. Pense nisso. Quem acha que em si não há nada para mudar e se sente perfeito, está imaturo espiritualmente. Então, vamos lá de novo. Quem acha que em si não há nada para mudar e se sente perfeito, está imaturo espiritualmente. Por quê? Porque nós nascemos para mudar. Eu não posso ficar fechado dentro das minhas razões. Eu tenho que tentar olhar o resto da pizza. Eu tenho que tentar olhar a razão do outro, a outra razão. Eu tenho que com isso ir crescendo, entendendo. Uma outra coisa que eu quero que vocês pensem é a seguinte: por que a gente reencarna? Bom, lá no plano espiritual, normalmente nós vamos nos habituar ali, nós vamos nos ambientar de acordo com a nossa evolução, com a nossa vibração, com a nossa energia, com a nossa própria luz. E ali nós vamos estar mais ou menos convivendo com semelhantes.
Quando você convive com pessoas que estão num nível semelhante de entendimento e de razões, você vai continuar tendo as mesmas níveis de entendimento. Então, para que você possa aprender algo novo, para que você possa experienciar, você precisa estar convivendo com pessoas diferentes. Só que no plano espiritual é difícil acontecer isso, porque você não vai conseguir vibrar diferente, né? Para estar num nível maior, por exemplo, mais elevado, para que você tenha novos aprendizados. Então, onde é que isso acontece? No plano espiritual, aqui no plano material, reencarnando, convivendo com pessoas diferentes. Por isso que às vezes no ambiente doméstico você vê que tem pessoas ali que tem uma certa diferença entre os demais, porque o seu nível de entendimento das coisas é diferente. Mas esta convivência que está aqui não é para atrapalhar a vida de ninguém, é para que nestes processos as pessoas se ajudem. Ninguém veio para atazanar ninguém, entende? E também ninguém veio para ser o dono de ninguém, né? Todo mundo está aqui nesse processo de aprendizado para que, se mutuamente se ajudando, possa evoluir, cada um naturalmente no seu nível, né? Por isso que é importante essa frase aqui, ó: quem acha que em si não há nada para mudar, se sente perfeito, está imaturo espiritualmente. É para pensar, né? A vida é dinâmica, é mudança ininterrupta. Através das experiências vividas, nós mudamos, assim como os outros mudam. Consequentemente, razões mudam. Eu trouxe essa figura aqui para que a gente possa fazer uma análise da nossa vida aqui, como bebês, como garoto, né? Pré-adolescente, adolescente, mais adulto, até chegar aqui na velhice, que eu já estou mais aqui para o lado direito, tá, gente? Estou mais para o bico do corvo aqui. Quando você chega nessas fases, você olha para trás e você fala: meu Deus, quanta infantilidade, quanta coisa, como, né? Por quê? Porque você está com as suas razões aqui, ó, de acordo com o seu nível de desenvolvimento, né, a sua própria idade física. Então é natural que quem está aqui, por exemplo, já tenha uma visão sobre os outros de uma forma diferente. Às vezes você olha uma pessoa lutando, brigando por coisas, você olha assim, você fala: meu Deus, que perda de tempo. Só que ela tem que aprender, né, como você aprendeu. E o que nós temos que entender através disso aqui é que as experiências vividas vão nos transformar e vão também ajudar a transformar os outros, as experiências que eles viverem. E as razões vão mudar. Então nós, com isso, temos que entender que às vezes você classifica uma pessoa ou condena uma pessoa por uma atitude passada dela, sem dar a oportunidade de saber quem ela é hoje. Ou seja, se aquela atitude que ela teve, que não foi boa, não foi um fator de transformação dela, né? Se ela não aprendeu com seus próprios erros, seus próprios equívocos e por aí afora. E nós todos estamos aqui para aprender. Não existe professor, tá? Como não existe professor de espiritismo também, hein? Todo mundo aqui está aprendendo. Tá certo? Estabelecer padrões de comportamento e modelos idealizados para os nossos semelhantes é puro desrespeito, motivado pela falta de compreensão do principal mecanismo da evolução espiritual, a transformação pelas experiências. Então, de novo, é aquilo que eu falei, né? Você estabelece um padrão de comportamento com base, às vezes, numa coisa que a pessoa fez. Isso é um desrespeito, porque você não sabe se ela se transformou ou não, se ela se modificou. E o principal mecanismo de evolução espiritual, gente, é as experiências. São os erros, os acertos que vão fazendo com que a gente vá se transformando e vá se tornando na pessoa que nós somos hoje. A pessoa que se isola, né, que ela não vive no mundo e tal, ela está perdendo tempo. Tá certo? De novo eu vou insistir, a pessoa que fica ali achando que está aqui para pagar, para sofrer, que tem que aguentar aquilo lá, está perdendo tempo. Ela não está experienciando. Ela está perdendo a oportunidade, porque ela está se fechando dentro dela, né?
e ela não está tendo oportunidade de trocar experiências. É preciso cuidado ao julgar as decisões das pessoas sem conhecer as suas razões. Então, já estamos chegando no final da palestra. Olha, é preciso cuidado ao julgar as decisões das pessoas sem conhecer as suas razões. Então, às vezes a pessoa toma uma decisão e fala: meu Deus, por que você decidiu isso? Blá, 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 blá. E você sabe quais são as razões dela. Você perguntou para ela por que ela decidiu isso? O que é que a fez decidir daquela forma? Então, na verdade, a gente precisa ter muito diálogo, né? E a gente tem que ter, assim, muita capacidade de tentar se colocar no lugar do outro para que a gente possa ter uma vivência mais equilibrada nas questões das razões de cada um. Para o equilíbrio, é importante rever a sua posição e parar de lamentar-se, pois o estado de incompreensão gera a insatisfação com a vida. Então, essa é uma frase para ficar aqui, para que vocês repensem sobre ela. Para o equilíbrio, é importante rever sua posição e parar de lamentar-se, pois o estado de incompreensão gera insatisfação com a vida. Tem muita gente sofrendo por estar insatisfeita, por não perceber que elas mesmas podem ser o agente de transformação das suas vidas. Estão paradas, estagnadas, se envenenando. Até a água parada vira veneno. E o que você está fazendo com a sua vida, certo? Vou encerrar com essa frase aqui, que é uma frase que tem a ver com essa questão de se colocar no lugar do outro, né? Da empatia. A capacidade de se colocar no lugar do outro é uma das funções mais importantes da inteligência. Demonstra o grau de maturidade do ser humano. Essa frase aí é do Augusto Cury. Então, olha que interessante que ele fala aqui, né? Que a capacidade de se colocar no lugar do outro é uma das funções mais importantes da inteligência. Às vezes as pessoas acham que é emoção, né? Você se colocar no outro, você não vai sentir a mesma emoção, entende? Você tenta se colocar no lugar do outro, a emoção é dele, não é sua. Você está tentando imaginar. E aí é a inteligência que está fazendo isso. E nós temos que ser inteligentes, né? Tentando imaginar as situações para compreender o ser humano, para nos compreender e compreender os demais. Isso é que vai demonstrar o nosso grau de maturidade, o quanto que nós, espiritualmente falando, evoluímos, e o quanto que nós temos de inteligência emocional no trato das coisas do dia a dia. O quanto que você pode ser feliz e o quanto que você pode ser infeliz. A resposta não está nos outros, mas ela está em você mesmo. É isso. Mais uma vez eu agradeço a atenção de todos, tá bom? Que Jesus nos abençoe.